Olá a todos, bem-vindos mais uma vez ao canal Tradição Católica em Foco. Meu nome é Dionísio Lisboa. Então, antes de começarmos, como sempre, as minhas súplicas para que a Virgem Santíssima nos abençoe e nos proteja nesse vídeo, para que não nos separemos 1 milímetro sequer, não nos afastemos nada da reta doutrina católica. E lembrando que vocês já rezaram o seu rosário hoje, rezem o rosário sempre. Sempre rezar o rosário, tá bom, meus queridos? Rezar o rosário sempre. Então hoje vamos começar aqui a rezar uma Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora que nos dê luz em mais este vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Padre Pio de Pietreutina, rogai por nós. Causa Nostra Letícia, ora para nós. Meus queridos, hoje é dia 27 de setembro, comemoramos os santos gêmeos e médicos São Cosme e São Damião. Vamos falar um pouquinho sobre eles e da importância dessa data. Porque segundo o calendário tradicional, é hoje o dia que se celebra esses grandes santos. Não é dia 26. Dia 26 é dia de São Vicente de Paulo. Tem nada a ver com São Cosme e Damião, tá bom? O calendário novo é que adotou essa maluquice. Então, meus queridos, quem foram São Cosme e São Damião? Eles eram, primeiro lugar, nasceram numa família convertida ao cristianismo, cuja origem dessa família era, segundo uma tradição muito antiga, uma origem árabe. Muito embora existam 3 tradições, que não vale a pena a gente entrar agora nesses detalhes, mas o que se estende seguro dessas tradições é que a família era de origem árabe, a família deles. A mãe ficou viúva muito cedo, né? E eles tinham outros irmãos, e eles, durante a sua infância, sempre foram embebidos pelos exemplos bons de sua mãe, que os criou com muito carinho, com muito zelo e na fé. Eles desde cedo faziam caridade. A mãe era uma pessoa muito caridosa, vivia na leitura dos santos evangelhos, numa vida de virtude, frequência à missa, né? E o que acontece? Tendo perdido o pai muito cedo, né, a mãe percebeu neles os exemplos de virtude, de pureza, ajuda, auxílio caridoso a quem precisava, batia muitas vezes a porta, e desde cedo eles cultivavam virtudes. Antes mesmo da conversão, eles já eram da família, a família já era dotada de virtudes excelentes, mas com a conversão, isso desabrochou em verdadeiras, mais do que virtudes, né? É uma vida realmente coerente para com o Evangelho. Uma vida em que essa família se configurava àquilo que o Evangelho tinha como modelo, que era a Sagrada Família. Então, essas qualidades que eles tinham antes se tornaram virtudes a nível heróico. Como eles vão demonstrar isso no transcorrer de suas existências. Então, o que acontece? Desde cedo eles foram enviados para aprenderem a medicina. A mãe, vendo que eles tinham esse cuidado para com o próximo, para com seus semelhantes, os enviou para a Síria. Na Síria, eles tomaram lições, muitas lições sobre a medicina, se aperfeiçoaram e se tornaram realmente médicos. Uma vez que se tornaram médicos, fizeram um juramento hipocrático. Eles nasceram por volta do ano 275. Então, no finalzinho do século III, né, por aí, já homens maduros. Então, muitas vezes você vê representações deles como meninos, como crianças. Não. Aquilo ali pode representar talvez a inocência, a bondade, mas eles não morreram nem como crianças, nem como jovenzinhos. Eles já eram homens feitos, né? E por onde eles iam, eles praticavam a arte da medicina da forma mais nobre possível.
e curavam realmente os doentes, mas além dos remédios fornecidos, dos tratamentos, além disso, eles sempre uniam isso às orações, ao pedido de intercessão de Nosso Senhor, da Santa Mãe de Deus e a Jesus, e pediram também a cura, não só física, mas também espiritual. Existem dois relatos muito interessantes que demonstram essa caridade e esse desprendimento deles. Tanto que eles não aceitavam dinheiro. Não aceitavam dinheiro pelas curas, pelos tratamentos e curas que eles realizavam. Que eles diziam que tudo que eles faziam vinha de Nosso Senhor Jesus Cristo. Eles só eram os instrumentos. Então eles se recusavam a receber. Por isso eles ficaram conhecidos como os santos anárgiros. Quer dizer, queriam se afastar de qualquer forma de riqueza, de paga pelos seus ofícios. Né? Então, junto com a sua ação como médicos, também vinham as curas espirituais. E muitas vezes, às vezes não era necessário a aplicação daquele emplastro, daquela substância natural, aquele remédio natural, bastava a oração e o sinal da cruz, que as pessoas se curavam, às vezes de doenças realmente que eram tidas como o fim da linha, né? E aí eles percorriam aquelas regiões da Cilícia, da Síria, né? Cilícia e Síria são ali é bem coladinho, né? A Cilícia já é no finalzinho o extremo sul da Turquia e a Síria é ali coladinha. Então eles agiram muito no seu ofício de médicos na cidade de Egea, atual Ayas, na Turquia, né? Também conhecido como Yamurtali, que atualmente é um porto, é uma região de comércio e indústria, naquela região. Mas a cidade mesmo de Ayas, ela ficou realmente marcada pela ação de São Cosme e Damião, que não se limitavam só ali, eles eram missionários. Eles percorriam também as regiões ali próximas, inclusive a Síria. Dizem até que eles aperfeiçoaram a sua medicina indo para a Ásia Menor, aquela região ali próxima de Éfeso, de Pérgamo. Praticamente eles aperfeiçoaram sua medicina em Pérgamo, que tinha também uma escola direcionada para a medicina, para formar médicos. Então, naquele tempo, a medicina ainda estava muito nova, né? Ainda era muito ligada à questão ligada à religiosidade pagã, era muito ligada à utilização de algumas fórmulas supersticiosas, e eles renegaram tudo isso. Para se dedicar só ao tratamento das pessoas, físico e, acima de tudo, espiritual. Não é? Então, por onde eles percorriam, as pessoas faziam filas para serem tratadas, não é? Para serem curadas por São Cosme e Damião. O que é que vai acontecer? Vai haver um certo comerciante, um mercador, um homem muito rico, vivia na Pérsia. Ele ouviu falar de São Cosme e São Damião. Ele tinha uma doença muito, muito ruim. Dizem alguns que era uma doença que devorava a pele dele, ou não se sabe ao certo qual doença era. E ele percorreu os desertos entre a Pérsia, o atual Irã, até chegar lá a região de Ayas, né? E o que é que vai acontecer é que ele chega lá diante de São Cosme e Damião e pede a cura, depois de atravessar os desertos. Imagina um homem doente atravessando desertos e regiões realmente muito, muito perigosas, né? Na rota das caravanas até chegar ali na região da Cilícia, em Ayas, e pedir para ser curado. E aí São Cosme e Damião, eles invocam Nosso Senhor e
eles dizem a ele, faça-se como você quer, mas tudo vem de Deus, de Nosso Senhor. Eles oram e o homem se cura. Se não me engano, o nome dele era Quirros. E aí, o que é que acontece? Ele se cura, e como ele era muito rico, ele pegou grandes fardos com dinheiro que ele tinha vindo das caravanas, com muita riqueza, colocou aos pés dos santos. Os santos disseram, não queremos isso. O que nós fazemos vem de Deus. Os nossos dons não são nossos, vem de Deus. Aí o homem é curado e volta muito contente. Aí o que é que ele faz? Larga ali os sacos na frente da casa que os santos estão. E aí os santos se retiram, não querem saber aquelas grandes quantidades de moedas de ouro. E aí os pobres, as pessoas que mais necessitam vão e partiram entre si aquela grande quantidade de riqueza. Então São Cosme e Damião nem ligam para aquilo. Porque o importante é fazer aquilo que Nosso Senhor manda, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus como a si mesmo e ao próximo também. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se você ama a Deus, você ama a si e ama ao próximo como a si mesmo. Tá bom? E outro relato também, tinha um soldado romano, um oficial, que se sentia incomodado com a missão de São Cosme e Damião. E ele disse assim, eu desafio vocês, eu acho isso tudo aí que vocês estão fazendo, mágica, vocês são magos, vocês são uma fraude, e eu tenho meu amigo que é um mago, eu vou trazê-lo aqui e vou fazer com que ele desafie os senhores e vença os senhores no que os senhores estão fazendo, vão fazer ainda coisas maiores. E aí ele, no dia seguinte, no dia acertado, ele vem e traz o mago para ficar diante de São Cosme e Damião. E esse mago, ele vai desafiar São Cosme e Damião com uma serpente, que ele pega uma serpente que ele tira de uma caixa, ele abre, tira a serpente, aí ele diz assim, e ele começa a tentar desafiar São Cosme e Damião com uma serpente, ele se deixa picar, dizendo, não vai acontecer nada comigo, aí ele se deixa picar. Aí São Cosme e Damião ficam assim, realmente surpresos com aquele ato, né? Ou de coragem ou de loucura. A cobra o morde, o pica, e aquele homem, de repente, começa a ficar pálido. E aí começa a babar, e aí começa a suplicar. Ele quer desafiar São Cosme e Damião. A simples serpente o deixou naquele estado. Ele já se contorcendo no chão, com a ação daquela áspide, naquela serpente. E aí ele roga a São Cosme e Damião que o curem. E aí, inclusive, o próprio soldado romano, o oficial romano que está ali, suplica também que São Cosme e Damião intervenham e curem esse mago. Aí eles vão e fazem lá um procedimento, as orações, fazem um procedimento médico segundo o entendimento deles, que é uma sangria, e para fazer sair todo o sangue envenenado, né? Mas as orações, e aquele homem, de repente, ele consegue se restabelecer na saúde, ora São Cosme e Damião, pede perdão, e daí em diante se converte, aquele oficial romano também se converte, e depois o oficial romano vai disseminar mais ainda a fé cristã, a fé católica, entre todos os seus colegas de caserna, os outros oficiais e também soldados. E São Cosme e Damião começam cada vez mais a fazer milagres, né? Inclusive uma moça chamada Paládia. Paládia era uma nobre que era muito atormentada por uma doença. Ninguém sabe se era uma doença de pele ou se era um fluxo de sangue, como do caso da hemorroísa do Evangelho, mas ela tinha uma doença terrível. E ela também já tinha sido desenganada por muitos médicos, né? E procura São Cosme e São Damião. Aí Paládia, ela suplica a eles que a curem, e eles, na sua caridade e realmente sob a influência do Espírito Santo, curam Paládia. Aquela mulher já tinha gasto muito dinheiro
com tratamentos, nunca tinha dado certo nenhum dos tratamentos. E ela se cura, aí ela quer recompensar São Cosme e Damião. São Cosme e Damião, e aí São Cosme e Damião, não, nós não aceitamos nada, não aceitamos nada. O que nós fazemos vem de Deus. A recompensa que nós queremos não é deste mundo. Nós renunciamos a todas as coisas deste mundo justamente por aquela recompensa imperecível do céu. E aí ela, em determinado momento, ela chama Damião para... Olha, Damião, aqui, ó, doutor, o senhor aqui. Ela oferece uns ovos para ele, uma coisa bem que é para os senhores, para não dizer que os senhores não tomam aqui, recebam isso aqui como gratidão, um pleito de gratidão. E aí ela diz, não quero receber nada, nem ovos, nem dinheiro, nem nada. Ela pega e diz assim, se o senhor não disser isso, eu vou ficar muito aborrecida, vou ficar muito sentida. O senhor me cura e não aceita nenhum agradecimento. Aí chega no momento que São Damião diz assim, olha, meu irmão não está reparando aqui agora, mas eu vou receber por misericórdia, como uma misericórdia, para você não ficar mais aborrecida e parar de ser insistente. Aí recebe aquele humilde dom, né? E aí depois, Paládia parte muito alegre, muito agradecida, né? E contente porque ele tinha recebido aquele pequeno presente, aquela coisa bem simples. O irmão, quando soube, disse, meu irmão, fizeste coisa muito ruim, né? São Cosme, fizeste coisa muito ruim, Damião. Por que você recebeu? Você sabe que nós não podemos receber nada. Olha, quando eu morrer, não quero você sepultado no mesmo lugar que eu. E aí se dá aquele desentendimento entre os santos. Os santos também são humanos, apesar das virtudes heróicas, são humanos. E naquela noite, Cosme recebe, em sonho, Nosso Senhor aparece para ele. Por que você brigou com seu irmão? Por que você disse aquelas palavras duras? Ele disse, Senhor, nós não poderíamos receber nada. Ele recebeu. Aí Jesus diz assim, pois ele recebeu por misericórdia. Porque a mulher estava insistindo muito. E para que aquela graça, no final, gerasse frutos na alma dela. Não foi por ganância. Não foi por apego às coisas desse mundo. Perdoe seu irmão e se reconciliem. No dia seguinte, os dois se reconciliam. Ele procura o irmão. Meu irmão, me perdoe. E agora eu sei porque o que você fez foi um ato de misericórdia, de bondade. E para que aquela mulher realmente progredisse na virtude, ficasse grata. Aí eles se reconciliaram. Né? Aí a ação de Deus, do Espírito Santo. Então as pessoas faziam fila na frente dos lugares onde eles percorriam. Aos lugares em que eles percorriam, as pessoas vinham de longe, não é? Para receber curas físicas e também curas espirituais. Muito embora eles não fossem sacerdotes, mas realmente se via na ação deles a ação de Deus, de Jesus. E sempre toda a cura era acompanhada de uma ação de evangelização. Eles também eram missionários, doutores, médicos, mas também missionários. E cada vez mais pessoas, cada vez mais multidões. E os 3 irmãos também, que eles tinham, também os acompanhavam. Mas os outros 3 irmãos. E aí o que é que vai acontecer? O imperador Diocleciano, lá em Nicomédia, ele lança o seu édito de perseguição aos cristãos. Já desde 302, proibindo os militares de serem cristãos. Os cristãos não poderiam estar nas fileiras militares. Depois começam os bens da igreja a serem confiscados, as igrejas já tinham igreja até em Nicomédia. As igrejas eram queimadas, destruídas, os livros santos lançados às chamas, né, as escrituras. E não era alguma Bíblia que nós temos hoje, né? Eram os pergaminhos, né? Os pergaminhos. Alguns eram papiro, mas o grosso mesmo eram pergaminhos. Jogavam as autoridades romanas a mando do imperador Diocleciano. Diocleciano tinha sido instigado por seu co-imperador, né? Galério. Galério era um pagão, era um homem, um guerreiro, muito habilidoso, muito corajoso, muito
de muito valor, mas também era um homem extremamente pagão, extremamente grosseiro e odiava os cristãos. Ele era filho de uma pitonisa, de uma feiticeira, né, daquela região ali, da região da Dácia, ali perto da Romênia, ali na região da Romênia, mais ou menos, né? E aí, o que é que vai acontecer é que ele instiga Diocleciano, que também era sogro dele, né? Instiga. Todo dia ali no ouvido, Diocleciano já era um homem meio idoso, mas também pagão, até a medula. E aí, no fim das contas, tanto Galério faz, né? Inclusive, ele incendeia um palácio lá de Nicomédia, um palácio de Nicomédia, e joga a culpa, diz que são os cristãos. Ele diz, por sorte eu já não estava mais lá, mas se sabe muito bem quem foi. Joga a culpa em quem? Nos cristãos, lembrando, quando tinham incêndios, quando tinham enchentes, quando tinham secas, quando tinham pragas, quem eram? Quando tinham doenças, quem eram os bodes expiatórios? Os católicos. Os católicos. E aí, tudo isso vai gerar influência em Diocleciano. E Diocleciano se irrita, quer saber, vamos perseguir mesmo esses cristãos aqui. E aí assina o Édito de Perseguição de 303. Começa a perseguição. No Oriente foi pior. No Ocidente teve muita perseguição também. No Ocidente teve. Mas no Oriente foi de uma maneira ainda mais atroz. Os cristãos sofreram martírio, na época de São Jorge, época de Santa Inês, muitos santos, né, São Jorge. Então, é aquela época realmente que os santos, os cristãos, os católicos, sofreram atrozmente a perseguição, torturas horríveis, né? Fogueiras, garras de aço que retalhavam a pele, flagelos terríveis. Então, e muitas vezes, normalmente, decapitação ou outra forma cruel, né, de morte. Sem contar também os famosos circos romanos que ainda estavam em alta. Os cristãos ainda eram utilizados realmente como pasto para as feras. Tá bom? Aliás, desde Nero o negócio já pegava. Mas com Diocleciano foi a maior perseguição de todas. Começou no ano 303. O que é que vai acontecer? Só acabou com o Edito de Milão. Muito embora ainda continuasse acontecendo esporadicamente em algumas outras regiões do Império. O que é que vai acontecer é que tinha um imperador naquela região ali da Síria, naquela região ali entre a Cilícia e a Síria. O nome dele era Lísias. Lísias era o governador, o procônsul, encarregado também de exercer a justiça. Aí começou a chegar no ouvido dele, olha, dentre os cristãos, Cosme e Damião estão aí fazendo e acontecendo. Estão convertendo muita gente para o cristianismo. O cristianismo, nessa época, não era, acho que era 10% da população do Império era cristã, mas a influência era perceptível, realmente se faziam se perceber. E aí Lísias era aquele cara que ele era muito cioso no cumprimento das leis. Ele também era pagão, ele também odiava os cristãos, mas ele era muito cioso no cumprimento das leis, e acho que vinham da então capital do Império, Nicomédia. Diocleciano não estava mais em Roma, ele estava em Nicomédia. Já tinha um bom tempo. E transformou Nicomédia na capital dele. Tinha outros. Tinha Maximiano, que era o outro imperador. Já falamos de Galério, né? E tinha Constâncio Cloro, que era o pai de Constantino. A gente vai falar um pouquinho. Vai ter outros programas para a gente falar desse pessoal, tá bom? O que é que vai acontecer? Lísias tinha alguns curandeiros e alguns médicos, algum pessoalzinho aí que estava se sentindo prejudicado pela ação de São Cosme e Damião. O que é que vai acontecer? Eles chegam lá no ouvido de Lísias, olha, esse pessoal cristão aí, dentre eles, quem está realmente na alta aí, quem está fazendo muitas conversões, a ação mesmo de espalhar essa religião aí chamada cristianismo, catolicismo, são os dois médicos Cosme e Damião. Manda chamar eles aí, interroga para descobrir quem. Mande chamá-los. E aí
Lísias, né, que era ambicioso, orgulhoso, né, aquele cara que era realmente cheio de si, né, vivia no Fausto ali. Não, manda chamar, manda os soldados dele, né, trazer São Cosme e Damião para serem ouvidos. Né, tinha uma assembleia enorme ali de homens realmente de homens de vulto, né? Pessoas importantes que ele se cercava, e ele sentado lá, né? Com a águia imperial na mão, com a toga mesmo própria da autoridade romana. Muito embora boa parte do império já tivesse abandonado a toga na viragem do século III para o século IV, mas ele estava lá com a toga romana, né? Todo cheio de si, e manda chamar os médicos, pergunta: qual a origem de vocês? Quem são vocês? Eles dizem: nós somos Cosme e Damião, nós curamos as pessoas, nós também levamos essas pessoas a Cristo. Mas vocês desprezam os deuses do império, vocês abusam de um poder que vocês têm, que deve vir muitas vezes dos demônios, das entidades demoníacas. Não, tudo que nós fazemos é por vontade de nosso Senhor Jesus Cristo, é por efeito do poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí Lísias diz assim: vocês têm que adorar os nossos deuses. Se vocês não adorarem os nossos deuses, vocês vão ser torturados. Ele disse assim: podem nos torturar, nós somos de origem árabe, nossa família é nobre, mas nossa família é cristã. E nós nos recusamos a adorar os seus falsos deuses. Aí ele chega no momento que ele diz: tortura pode ser que não resolva, mas eu tenho uma ideia aqui. Ele começa a dizer: olha, se vocês quiserem adorarem os nossos deuses, renegarem esse Jesus, esse Cristo que vocês dizem que foi crucificado na época por Pôncio Pilatos, que não salvou nem a si mesmo, que morreu numa cruz. Então, se vocês se renegarem esse Cristo, eu vou dar para vocês propriedades, riqueza, títulos, tudo que vocês quiserem. E aí ele disse assim: não, nós não queremos nada disso. Tudo que nós queremos é servir a nosso Senhor e a sua igreja. E aí Lísias se aborrece mais e começa a torturá-los, né? E aí começa a torturá-los, amarra-os, né? E manda que eles sejam flagelados. Eles são flagelados. E depois que eles são torturados, eram trazidos depois diante de Lísias. E aí, vão renunciar ao seu Cristo ou não? Olha que ainda tem muita coisa, muitos objetos de tortura para usar nos senhores. Aí eles São Cosme e Damião realmente naquela posição firme, imutável, de fé e de confiança em Jesus. Eles não dão um braço a torcer. E aí Lísias manda que as mãos e os pés deles sejam transpassados por lâminas, né? Que o corpo deles seja depois a pele rasgada por garras de aço, né? pelos torturadores. E depois nada disso, nada funciona. Aí ele manda atirar flechas nos santos, amarra eles em postes e manda atirar as flechas. A tradição diz que as flechas se voltavam, não atingiam os santos e se voltavam para aqueles que as tinham atirado. E manda também que eles fossem amarrados numa grande pedra e arremessados no mar. Ali tem realmente o oceano ali perto, na cidade de Aias, né, atual, na cidade de Egea, atual Aias, tem o mar ali, eles foram arremessados no mar, mas dizem que o mar os devolveu e depois um anjo veio, os recolheu e levou para beira-mar, onde foram pescadores viram eles ali na beira da praia. E também esse tipo de martírio também não funcionou, esse tipo de morte não funcionou, a execução não funcionou. Diz assim: vocês querem saber de uma coisa? Amarrem eles nos cavalos e vão pela cidade toda de Egea, né? Circulem com os cavalos até não poderem mais. Eu quero eles em carne viva, eu quero ver só os restos dos ossos. E aí amarram eles nos cavalos e os cavalos circulam por toda a cidade.
toda aquela região. Chega um momento que os cavaleiros, né, que estão ali nos cavalos, você olha para trás assim, eu não aguento mais cavalgar, e o outro assim, eu também está arrastando esses dois aí há muito tempo. E vamos ver, vamos parar. Quando eles param, descem do cavalo, quando eles olham, os santos estão ali realmente vivos, né, como se nada tivesse acontecido. A não ser um rasgo ou outro na roupa, e aí Lísias se aborrece mais ainda, né? E Lísias fica muito mais aborrecido ainda. Chega no ponto que manda que também fosse arremessadas pedras, as pedras também se voltavam. Aí ele diz assim, encham uma grande fornalha de madeiras e incendeiem, põem fogo e coloquem esses dois lá. Não se sabe se foi uma fornalha ou se foi uma grande fogueira. Colocaram os dois lá. E aí os dois saíram ilesos, né, ilesos desse suplício. E as chamas que estavam ali não tocavam no corpo deles e tocavam naquelas pessoas que estavam, aqueles soldados que estavam ali colocando mais e mais lenha. As chamas queimavam muitas vezes aqueles soldados, saíam correndo ali queimados, pegando fogo. E Lísias mais aborrecido ainda, né? E chega no momento que ele também traz os 3 irmãos de São Cosme e Damião. E também os irmãos também passam também a ver o suplício dos irmãos e também ao mesmo tempo começam a ser torturados também. Aí chega no momento que Lísias diz assim, vocês realmente tiraram minha paciência. E diz a tradição, diz os relatos tradicionais, que demônios ali teriam atacado Lísias, né, sido autorizados, que a ação do demônio ela só é realmente efetiva se Deus permite, para um bem maior. E aí ele é atacado por aqueles demônios que tomam forma física e começam a maltratá-lo. E ele suplica a São Cosme e Damião que expulsem aqueles demônios que estão ali fazendo sofrer aí, o governador. E aí São Cosme e Damião fazem a oração, entregam confiantemente que Deus vai livrar o governador daqueles 2 demônios, os demônios desaparecem no ar. Mas Lísias, depois, aquele momento que ele pede a ajuda, mas ao mesmo tempo ele diz assim, isso eu estou sendo provado pelos deuses, porque para que eu não seja nem sequer convencido da que a religião de vocês seja verdadeira. Não é. E os meus deuses mandaram esses demônios para que eu não caísse no discurso dos senhores. E aí ele manda torturar mais uma vez São Cosme e São Damião, né? Manda torturá-los. Então já tinham passado por apedrejamento, flechas, arrastados por cavalos, pela fogueira, por todo tipo de suplício eles tinham passado. E aí chega no momento que ele se irrita, né? Lísias se irrita e manda decapitar São Cosme e Damião e os 3 irmãos juntos. Mas na véspera, no dia seguinte, quando isso vai acontecer, quando a execução vai ocorrer, na cela que estão os 5 irmãos, Nosso Senhor aparece, né, dizendo que eles iriam no dia seguinte para o seu reino celestial. Os anjos também estavam ali e os carcereiros ficaram de queixo caído, vendo aquelas figuras luminosas junto com os condenados à decapitação. No dia seguinte, ao nascer do sol, eles são levados para serem decapitados. E durante a decapitação, o último corpo tomba, né, todos dando graças a Deus e entregando a alma. Dizem que choveu sangue do céu, dizem que o local tremeu, e Lísias e todos os seus guardas ficaram apavorados e fugiram. E aí os cristãos puderam pegar, os cristãos ainda que não tinham sido presos, estavam ali nas proximidades, foram lá pegar os corpos, né, as cabeças, os corpos dos santos, e os enterraram. Enterraram na cidade de Ciro. Aquela região ali da Síria era uma das regiões que mais se notabilizaram pela ação de São Cosme e de São Damião. Que inclusive ali vão erguer um hospital. Não é um hospital como a gente conhece hoje, é um lugar de acolhimento às pessoas necessitadas e doentes que tinham ali, eram tratadas
não é, eram cuidadas, e então ali naquele local, Hospital Filhos de Deus, e naquela região ali, eles foram sepultados, né, ali nas proximidades da cidade de Ciro, que hoje em dia é uma cidade arruinada, uma cidade antiga arruinada, que ainda, até hoje ela existe, né, e a sua igreja depois que houve a legalização do cristianismo, a sua igreja foi erguida um pouco mais suntuosamente, principalmente a partir de Constantino, mas principalmente o imperador Justiniano, por volta do século VI, por volta de 530, 540, ele foi curado de uma doença terrível e se entregou confiantemente de que seria curado a São Cosme e Damião. E dessa cura miraculosa, aquele templo de Ciro foi mais suntuosamente embelezado. E lá em Constantinopla também vão ser erguidas igrejas em homenagem a São Cosme e São Damião. E aí esse culto, sendo inicialmente um culto local, vai depois se expandir por todo o Império Romano. Depois, inclusive, vai gradativamente foi para o Ocidente, na época do Papa Félix IV. Na época do Papa Félix IV, um templo pagão, né, foi a Biblioteca da Pacis, ele foi consagrado como um templo cristão católico em homenagem aos mártires São Cosme e Damião. Inclusive tem relíquias deles lá, relíquias, são santos que têm relíquias. O imperador Justiniano, lá no século VI, volta do ano 540, 550, muitas relíquias do santo São Cosme e Damião foram levadas para Constantinopla e outras para Roma. Não é? Mas a cidade de Ciro sempre foi um local de peregrinação. Teve muitas curas até de pagãos. Tem registro de pagãos que foram curados pela ação de São Cosme e São Damião, através da intercessão desses grandes santos. Confrarias, depois que o Império se dissolveu, o Império Romano do Ocidente desapareceu, né, surgiram confrarias e a devoção a São Cosme e Damião se espalhava pelo Ocidente. Já estava implantada no Oriente, mas estava se espalhando. Chegou até a Inglaterra. E um dos santos gêmeos, eles compõem o brasão da Associação Britânica, salvo engano, de medicina. Eles estão lá, né? E muitos milagres acontecendo, muitos milagres. O que se tem, não se tem a ata do martírio deles, se tem tradições muito antigas, muito respeitáveis, muito antigas, que chegaram até nós, né? E o que se sabe desses santos é baseado realmente na piedade cristã, na tradição, mas é uma piedade, e são tradições muito antigas, realmente vem do século IV. Teodoreto de Ciro foi um dos grandes católicos, né, membros da hierarquia, que falaram de São Cosme e Damião. O túmulo dele estava lá em Ciro e realmente as curas eram demonstradas e muitas vezes comprovadas. Ele escreveu sobre a respeito de curas, né? E é isso. Muitos outros santos também falaram de São Cosme e São Damião. E São Gregório de Tours também era devotíssimo de São Cosme e São Damião. Inclusive ele tinha a felicidade de carregar relíquias também de São Cosme e São Damião. E ele falava que obteve muitas graças também. Então, o que se sabe, muita coisa vem de São Gregório de Tours e Teodoreto de Ciro. São os grandes autoridades eclesiásticas que falaram a respeito desses santos, que eles nos transmitiram as tradições de São Cosme e São Damião. Inclusive o túmulo deles estava lá na igreja. A igreja hoje em dia está em ruínas, a grande catedral de Ciro. Depois, a partir das invasões árabes, né, aquela região foi muito atacada, sofreu muito. E a sua igreja realmente depois ficou arruinada.
lá em Síria, na Síria. São Cosme e Damião são importantes na colonização do Brasil, que eles eram muito invocados, inclusive na luta contra os holandeses. Eles fizeram milagres. Né? A igreja de Igaraçu, que é uma das mais antigas do Brasil, aliás, ela disputa com a Igreja da Graça. É porque eu sou baiano, eu acho que a Igreja da Graça é mais antiga. Respeito a de Igaraçu, de São Cosme e Damião. Mas os holandeses estiveram lá para destelhar a igreja, para saquear a igreja. Já tinham saqueado casas ao redor da igreja. Mas eles começaram a ser atacados. Dizem que fogo caía do céu e fenômenos extraordinários aconteciam na época dos holandeses. E por volta de 1632, quando eles invadiram, 1630, eles invadem o nordeste do Brasil, 1632, Igaraçu realmente é saqueada, mas a igreja eles não saqueiam a igreja. E dizem que apareceu São Cosme e São Damião. Né? Mas São Cosme e Damião, as confrarias se espalharam pelo mundo. No Brasil, a última confraria que se tem notícia de São Cosme e Damião teria desaparecido por volta de 1850. Seria interessante se a tradição católica trouxesse para si essa beleza que são as confrarias a santos tão importantes, tão signos como foram São Cosme e São Damião. Né? As curas estrondosas de São Cosme e Damião, os milagres. Por exemplo, tinha um homem que servia na igreja de São Cosme e Damião, lá na Itália, e de repente teve um câncer na perna, câncer ósseo, tomou a perna toda. A perna ficou realmente inutilizada. E ele rogou a São Cosme e Damião, orou dia e noite, dia e noite, dia e noite, até que durante uma dessas vigílias ele foi dormir. São Cosme e Damião, ele ouviu os santos aparecendo e vendo o que fariam ali com a graça de Deus, e eles colocaram esse homem para dormir de novo. E o que acontece? No dia seguinte ele acorda com uma perna nova, uma perna diferente, uma perna morena, uma perna diferente, mas uma perna diferente não era sua perna. E aí ele descobriu que, investigando, ele foi até o cemitério, descobriu que um homem tinha um mouro tinha acabado de ser enterrado ali. O corpo ainda estava quente, tinha acabado de ser enterrado, sepultado. E quando ele pediu para averiguarem, porque a perna dele era de outra cor, uma cor morena. E aí fizeram a exumação desse homem e viram que a perna inutilizada estava com o morto. Então São Cosme e Damião, durante o sono deste homem, cortaram a perna, estava toda tomada pelo câncer, e foram até o cemitério, pegaram a perna ainda quente daquele homem, que tinha acabado de ser sepultado, a perna ainda estava quente, para vocês terem ideia, e tiraram e levaram para colocar no lugar de São Cosme e Damião, aquele grande homem que era devoto. E a devoção se espalhou mais ainda, e os milagres. Na Holanda tem registros de muita devoção, de igrejas na Holanda, de capelas, né? Principalmente antes da reforma luterana, protestante, né? Que ali se tornaram calvinistas, aquele povo lá da Holanda. 2/3 da Holanda tornou-se calvinista e 1/3 manteve-se católico. E hoje em dia a apostasia lá é quase total, né? Muito triste. Teve também uma mulher que tinha muito devota a São Cosme e Damião, que o marido viajou, e ia viajar a trabalho, e disse: olha, não atenda ninguém que não atenda por esse código. Ele deu lá uma senha para a esposa e partiu para viajar. E alguns dias depois aparece lá um homem na porta dessa mulher e diz: olha, a senha que teu marido me deu é essa, ele quer que você me siga. Ela: essa é a senha dele. Aí ela seguiu este homem, e este homem colocou no cavalo e a levou. No meio do caminho, este homem tentou matá-la, e era o demônio. E aí ela pediu que São Cosme e Damião ajudai-me, valei-me, São Cosme e Damião. E aí os santos apareceram, a figura daquele homem, antes aquele homem que estava a serviço do marido, que não era a serviço do marido coisa nenhuma, era o demônio que sabia a senha. E aí o demônio desaparece numa nuvem de fumaça. E São Cosme e Damião dizem a ela assim: todo aquele que nos invoca com fé e com a certeza de que terão seus pedidos atendidos,
não se decepcionam. Jesus nos mandou para que você não padecesse. E teve outra também, outros portentos realizados, né? Teve até um homem que durante o sono, uma serpente teria entrado no seu estômago e ele foi tomado por dores atrozes, não tinha quem curasse esse homem. Eu duvidava dessa história. Até que ele pediu, né, esse homem, que São Cosme e Damião interviesse, e aí a serpente saiu. E as pessoas viram a serpente saindo. Eu pensei, isso não deve ser verdade, isso deve ser mito ou lenda. Até que eu li que uma pessoa, se não me engano, uma mulher dormindo no jardim de sua casa, e uma serpente entrou pela boca dela enquanto ela não sei como isso aconteceu. Mas depois os médicos extraíram a serpente, fizeram a radiografia, uma tomografia lá, eles viram uma pequena cobra instalada dentro do sistema digestivo. Tiveram que abrir essa mulher e retiraram a serpente que estava lá. Eu não acreditava nisso até que eu vi a matéria. Matéria no site, realmente vi a fonte, tinha até fotos e tudo. Eu fiquei de queixo caído. Né? Então, São Cosme e Damião, dia 27, ele é muito comemorado pelo Brasil todo. Dia 26 quase não é. No calendário novo isso aí não pegou, não colou. No Brasil todo, seja no Rio, seja na Bahia, seja em Pernambuco, em Igaraçu, né? Aquele costume, eu acho até um costume interessante. Não tem nada demais de se distribuir balas para as crianças. Não tem, gastronomicamente, eu vejo o caruru e o vatapá como realmente pratos muito interessantes, revelam a influência africana. Então, gastronomicamente, eu não vejo nada demais, nada demais. Talvez seja um excesso, algum excesso, que infelizmente leva para alguns excessos levam para o outro lado, né? Não dá para a gente falar muito disso aqui, mas em si, você comer o caruru e o vatapá, se a sua mulher fazer o vatapá, um caruruzinho, não tem nada demais. No dia 27. Isso não tem nada demais. O problema é quando se desvirtua isso. É claro que você não vai maltratar ninguém por causa disso. Mas o católico é que não pode participar dessas coisas. Você vai agir com caridade, com misericórdia, mas também a verdade tem que ser acompanhada do verdadeiro discernimento das coisas. Né? Você não vai maltratar, como diz aí, você não vai ser preconceituoso. A questão não é essa. A questão é, o católico, ele sabe onde ele anda, o verdadeiro católico. O católico é instruído, por isso que eu digo que a fé católica é 90% oração, mais 10% estudo. Então, o católico instruído, ele não vai se deixar levar por superstição. Tá bom? Não vai se deixar levar por superstição. Deve viver sua vida de uma forma coerente. Então, hoje pedimos também a intercessão desses grandes santos São Cosme e São Damião. Vou falar também umas coisas interessantes aqui. Ano que vem, provavelmente, haverá o meu livro novo haverá um livro sobre São Cosme e Damião que vai ser lançado, de minha autoria. E eu peço aos irmãos que fiquem atentos para que futuramente esse lançamento eu vou noticiar aqui. Pedir também que vocês, meus queridos, por favor, se vocês curtem o conteúdo do meu canal, curtam, compartilhem, comentem e inscrevam-se. CCCI. Curtam, compartilhem, comentem e inscrevam-se. Que muitas vezes você se inscreve e não compartilha. Compartilha e não se inscreve. Curte, mas não comenta. Não comenta, mas curte. Mas curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se. Tá bom? Lembrando mais uma vez, o Instituto São Carlos Borromeu. Meu povo, meus queridos, o Instituto São Carlos Borromeu fornece educação e fornece material de qualidades ímpares. Para vocês que estão fazendo homeschooling, para vocês que estão fazendo uma complementação, precisam complementar ou como um contraponto ao que é ensinado erradamente nas nossas escolas. Inclusive, infelizmente, nas escolas ditas católicas. Olha só que material maravilhoso do Instituto São Carlos Borromeu. Né?
ensinam música, no módulo ouro tem latim, né? Não esqueçam, o inglês também é essencial. Você, hoje em dia, não saber inglês é um problema, não é? É um problema. Mas o latim ajuda, ó, a cabeça. Português é fantástico. E o Catecismo de São Pio X, você encontrar as matérias, as humanidades, né, gente? Matemática, as matérias exatas também. Matemática, história, português, Instituto São Carlos Borromeu. Português, redação. Ensinam também as orações sacras. Isso aqui para criança, isso aqui é o módulo para o meu filho de 6 anos. Muito bonito. Primeiro ano do ensino fundamental. Tá vendo? Então, o Instituto São Carlos Borromeu, como sempre, vou deixar o link aqui. Se vocês colocarem lá o desconto de Tradição 5, se botarem lá Tradição 5, vocês têm um desconto de 5%. Se pagarem no Pix, tem mais 5%. Olha só que beleza. Gente, não privem seus filhos disso aqui. Tá bom? Por quê, Dionísio? Porque vocês estão construindo bons cristãos, bons cidadãos, pessoas que vão viver de acordo com os ditames do Evangelho. Tá bom? E para vocês que se queixam, Dionísio, eu não tenho dinheiro, estou quebrado, a grana está curta. Pessoal, cartão de crédito está aí para isso. Vamos parcelar, gente. Parcelem, tá bom? Eu já fico contente com os relatos que já estão me enviando de pessoas que adotam isso aí. Algumas pessoas dizem assim, Dionísio, meu filho, era um trabalhão muitas vezes para eu conseguir reverter o que meu filho vinha trazendo da escola. Muita coisa problemática, de diversidade, né? De acolhimento sem conversão, de ecologismo. Aí com esse material aqui eu já sei mais ou menos como é que eu vou tratar essas questões e fazer um contraponto, de acordo com a doutrina, reta doutrina da igreja. Então, meus queridos, fica aqui este convite para vocês. Também quem quiser contribuir com este canal, eu vou deixar a chave Pix aí embaixo, como sempre, na descrição, tá bom? E também vou deixar a descrição para ampliação do seminário do Imaculado Coração de Maria, seminário que cada dia mais recebe novas vocações, tá bom? Bem, meus queridos, é isso. Um grande abraço a todos. Viva São Cosme e São Damião. Viva Cristo Rei. Um grande abraço a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria e viva Cristo Rei.